Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Convido você já a pegar aí o seu livro. Hoje nós vamos usar o livro Suco, de José Maria Escrivá. Estamos na página 154, no parágrafo 444. 444. Lembrando, você que quer adquirir este livro, basta você entrar em contato com a loja Canção Nova ou com a loja Mensageiros e você consegue adquirir este produto para você acompanhar comigo, tá certo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Conscientes dos nossos deveres, como podemos passar um dia inteiro sem nos lembrarmos de que temos alma? Gente, que pensamento precioso. Podemos passar o dia inteiro sem lembrar que a gente tem alma. Parece uma coisa estranha, né? Mas muita gente esqueceu que tem alma. Por quê? Só cuida do corpo. Tem pessoas que só se preocupam com o corpo. Até cuidam bem do corpo, fazem academia, se alimentam bem. Quantas pessoas fazem academia, se alimentam bem, fazem exercícios físicos, estudam, então alimentam o cérebro, alimentam a inteligência, alimentam o corpo, cuidam do corpo, mas essas mesmas pessoas não rezam nada. Não rezam nada. E quando uma pessoa cuida muito bem do exterior e não cuida bem da alma, significa que ela esqueceu que ela tem alma. É porque o corpo você vê quando você está gordinho. Você percebe no corpo quando você não está bem fisicamente. Agora, a alma você não enxerga. É mais difícil de notar. Eu quero já começar esse programa dizendo a você, não se esqueça que você tem alma. Não esqueça que você tem alma. Da meditação diária deve nascer a retificação constante para não sairmos do caminho. Então você não pode sair do caminho. Você não pode esmorecer, você não pode desanimar. Por isso, tem que ter meditação diária. Você não pode ficar um dia sem rezar. Verdade, você não pode ficar um dia sem rezar. Meu irmão e minha irmã, escute esse conselho, não fique um dia sequer sem orar. Porque se você não ora, você sai do caminho. 445. Se se abandona a oração, primeiro vive-se das reservas espirituais e depois da trapaça. A oração é o teu combustível. Se você não reza, o teu combustível acaba. Então veja, se você abandona a oração, primeiro vive-se das reservas espirituais e depois das trapaças. 446. Meditação. Por um tempo fixo e a hora fixa. Então seria tão bom se você colocasse assim, todos os dias eu preciso fazer 30 minutos de meditação. Meditação da palavra, oração. Todos os dias terei 40 minutos e seria ainda melhor ainda se você colocasse o horário fixo. Todo dia às 6 horas da manhã vou orar. Todos os dias às 5 horas da manhã vou orar por tantos minutos. Todos os dias às 8 horas da noite, às 9 horas da noite vou orar por tanto tempo.
Ah, como seria bom. Meditação por um tempo fixo e a hora fixa. Senão acabará adaptando-se à nossa comodidade. Então, o que acontece quando você não coloca disciplina? Você vai se adaptando à sua comodidade, porque a gente não quer rezar. Encontramos 1001 coisas para fazer, para fugir da oração. E isso é falta de mortificação. Olha que interessante. Quando a gente não tem disciplina na vida, isto é falta de mortificação. Tem gente que não consegue ter disciplina na vida. Mas por quê? Porque não entendeu que para ter vida disciplinada, precisa ter vida mortificada. Porque se você for fazendo as coisas que a sua comodidade pede, você perde a disciplina. E a oração sem mortificação é pouco eficaz. Olha que interessante. Sem a mortificação, a oração é pouco eficaz. Veja que o programa de hoje começou maravilhoso, hein? Conselhos preciosos para você, para a sua vida espiritual. Você trate de colocar em prática, meu filho. Trate de colocar em prática o que você escuta aqui, porque são conselhos preciosos. 447. Falta-te vida interior. Talvez meu irmão e minha irmã está faltando para você vida interior. Porque não levas a oração às preocupações dos teus e o proselitismo? Por que não te esforças por ver claro, por tirar propósitos concretos e por cumpri-los? Por que não tens sido sobrenatural no estudo, no trabalho, nas tuas conversas, no convívio com os outros? Como andas em matéria de presença de Deus, consequência e manifestação da tua oração? A nossa vida interior tem que atingir todas as áreas da nossa vida. As nossas conversas, o nosso trabalho, o nosso dia a dia. Veja, é a nossa vida interior que deve alimentar as nossas ações. É a nossa vida interior que deve alimentar aquilo que a gente faz. É a nossa vida interior que é o combustível, que é a alma. Por isso eu gosto muito, já meditei aqui com vocês, já meditamos aqui neste programa, um livro maravilhoso, A Alma de Todo Apostolado. Qual é a alma de todo trabalho? Qual é a alma de todo apostolado? A oração, a vida interior. A vida interior, ela dá eficácia ao seu apostolado. A vida interior traz vida ao seu apostolado. A vida interior gera frutos em tudo que você faz. – 448. Não? Por que não tiveste tempo? Às vezes a gente diz, mas eu não tenho tempo para orar. Não? E por que não tiveste tempo? Tens tempo. Além disso, como é que serão as tuas obras se não as meditaste na presença do Senhor para bem ordená-las? Sem essa conversa com Deus, como hás de acabar com perfeição o trabalho de cada jornada? Como é que você vai terminar os seus trabalhos sem oração? Como é que você vai fazer tudo como Deus quer sem oração? Meu irmão e minha irmã, não dá para viver sem oração. Então, mesmo que seu dia esteja muito corrido, mesmo que você tenha muita coisa para fazer, não deixe de orar. Não deixe de visitar o Santíssimo, não deixe de rezar o seu rosário, não deixe de ir às missas, não deixe de ler a palavra de Deus, não deixe de jejuar, não deixe de orar, não deixe de orar. Olha, é como se alegasses que te falta tempo para estudar, porque estás muito ocupado em dar umas aulas. Sem estudo, não se pode dar uma boa aula. Interessante, né? Eu não posso estudar porque estou dando aula, mas se você não estuda, você nunca vai ser um bom professor.
Ah, mas eu não tenho tempo para orar porque eu sou médico e eu estou atendendo muitos pacientes. Mas sem oração você nunca vai atender bem seus pacientes. Ah, eu sou padre e eu não estou tendo tempo de orar porque eu tenho muita pregação para fazer, eu tenho muita coisa para preparar, eu tenho obras na paróquia para ver. Mas sem oração você não será um bom padre. Ah, eu não tenho tempo para orar porque eu tenho criança, eu sou mãe e tenho muita coisa para fazer com meus filhos. Mas sem oração você não será uma boa mãe. Tá dando para entender? A oração está antes de qualquer coisa. A oração está antes de qualquer coisa. A oração é mais importante que tudo, minha gente. E quem falou isso foi Jesus. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 40 a 42. Lucas 10, 40 a 42. Marta, toda preocupada na lida da casa, veio a Jesus e disse. Muitas vezes nós nos parecemos muito com Marta. Senhor, não te importas que minha irmã me deixe só a servir? Dize-lhe que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas muito inquieta e te preocupas com muitas coisas. No entanto, preste atenção agora, uma só coisa é necessária. É Jesus quem está falando. Uma só coisa é necessária. Estamos diante de duas coisas. Uma pessoa que está rezando e uma pessoa que está trabalhando. Vamos ver agora o que Jesus vai falar. Qual é a coisa necessária? Qual é o mais importante? Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada. Jesus não está desconsiderando o trabalho, mas entre o trabalho e a oração, Jesus está falando, é mais importante rezar. É mais importante rezar. Isso é tão importante, mas o ser humano de hoje não reza. O ser humano de hoje vive em celular. O ser humano de hoje vive num mundo onde a oração está longe dele. Então a oração está antes de qualquer coisa. Se o entendes assim e não o pões em prática, não me digas que te falta tempo. Muito simplesmente não queres fazê-la. Então você não diga que você não tem tempo para rezar. Na verdade você não quer rezar. Quem fica falando, não tenho tempo para rezar. Não, você não quer rezar. Quando a gente quer, a gente faz. O programa de hoje está bom demais, é só o começo. Nós vamos dar agora um breve intervalo e a gente já retorna. Estamos de volta, programa Som do Monte, é uma alegria imensa estar aqui com você. Estamos meditando o livro Suco de José Maria Escrivá, estamos na página 155, no parágrafo 449. Oração mais oração. Para você que tem dito, eu rezo. Então para você, mais oração. Parece uma incongruência agora em época de provas, de mais trabalho. Precisas dela e não só da habitual como prática de piedade. Oração também durante os tempos mortos. Oração entre ocupação e ocupação, em vez de deixar correr o pensamento entre bobagens. Ou seja, você vai orar o tempo todo. Orar durante o trabalho. Eu não estou falando que você vai deixar de trabalhar para orar, mas fazer do teu trabalho uma oração. Então, olha que interessante. Oração também durante os tempos mortos. Oração entre ocupação e ocupação. Então, entre fazer uma coisa e outra, você reza.
Na fila de um banco eu rezo. Dirigindo para tal lugar eu rezo. Em vez de deixar correr o pensamento entre bobagens. Cabeça vazia, oficina do diabo. Não faz mal se, apesar do teu empenho, não consegues concentrar-te e recolher-te. Pode valer mais esta meditação do que aquela outra que fizeste com toda a comodidade no oratório. E sabe, às vezes você pensa assim, mas não vou rezar porque aqui não dá para me concentrar. Como é que eu vou rezar no trem se aqui não dá para me concentrar? Não, não pense assim. Reze, aonde quer que você esteja. Mesmo que você esteja num lugar onde você não consegue se concentrar. Mesmo que você esteja num lugar onde está muito barulho, você reza. Às vezes essa oração terá mais valor diante de Deus, porque Deus está vendo o seu sacrifício em rezar nesse ambiente conturbado. (450) Um costume eficaz para conseguir presença de Deus todos os dias, a primeira audiência com Jesus. Olha que interessante. Como é que eu vou conseguir a presença de Deus? A primeira audiência com Jesus. O primeiro que eu vou falar é com Jesus. No nosso convento é assim. O primeiro que a gente fala é com Deus. Então todos os freis acordam e o primeiro lugar que todo mundo vai é para a capela. Ninguém fica falando um com o outro. Então ninguém acorda já falando um com o outro. No convento, todo mundo acorda e já vai para a capela. O primeiro que a gente fala é Deus. E depois, durante o dia, vamos conversar com os irmãos. Mas olha que conselho precioso. Um costume eficaz para conseguir presença de Deus todos os dias, a primeira audiência com Jesus. Então tenta fazer isso. Todos os dias, ao acordar, o primeiro que você fala é com Deus. (451) A oração não é prerrogativa de frades. Acabei de falar dos frades, né? Então, oração é só para frade, oração é só para freira. Não. É incumbência de cristãos. Então, se você é cristão, você tem que rezar. De homens e mulheres do mundo que se sabem filhos de Deus. Então oração é para todo mundo que é filho de Deus. Oração é para todo mundo que é cristão. Se você é cristão, você precisa rezar. Se você é filho de Deus, você precisa rezar. Não é coisa de padre, não é coisa de freira, não. Ou melhor, só de padre, só de freira, só de frade. 452. É claro que tens de seguir o teu caminho, homem de ação, com vocação de contemplativo. É claro que você não vai viver o dia só rezando. É claro que você tem que trabalhar, mas sem deixar a oração. Repito, Marta e Maria, Jesus não falou para Marta parar de trabalhar. Jesus não falou que trabalhar é ruim. Mas não pode deixar de rezar, Marta. E entre trabalhar e rezar, rezar é mais importante. 453. Católico sem oração é como um soldado sem armas. Olha que forte. Católico sem oração é como um soldado sem armas. Veja, a oração é a arma mais poderosa que você tem. A oração é a arma mais poderosa que você tem contra o mal. E se você não tem essa arma, você não vence o demônio. Não vence. Então é como ir para a guerra sem arma. Já era, você está morto. Católico sem oração é como um soldado sem armas. 454. Agradece ao Senhor o enorme bem que te concedeu ao fazer-te compreender que uma só coisa é necessária. E juntamente com a gratidão
que não falte todos os dias a tua súplica pelos que ainda não o conhecem ou não o entenderam. 4:5:5 Quando procuravam pescar-te, perguntavas a ti mesmo, de onde é que tiravam aquela força e aquele fogo que tudo abrasava, que tudo abrasa? Agora que fazes oração, percebeste que essa é a fonte que brota em torno dos verdadeiros filhos de Deus. 4:5:6 Desprezas a meditação. Não será que tens medo, que procuras o anonimato, que não te atreves a falar com Cristo cara a cara? Veja, a oração é falar com Cristo cara a cara. Quem não reza talvez esteja com medo desse cara a cara com Deus. Oração é diálogo. Se você me pergunta o que é oração? Oração é diálogo com Deus. É cara a cara com Deus. Teresa d'Ávila fala, é como falar com um amigo. Isto é oração. E Jesus está dentro de você, Deus está dentro de você, então você fala como um amigo que está dentro de você. Bem, vês que há muitos modos de desprezar este meio, ainda que se afirme que se pratica. 4:5:7 Oração. É a hora das intimidades santas e das resoluções firmes. Olha que bonito. Oração é hora de intimidade com Deus. Então eu rezo para buscar intimidade. Eu vou dialogar com meu amigo. Eu vou conversar com meu amigo. E, portanto, é hora de intimidade. E também de resoluções firmes. É na oração que eu vou tomando resoluções. Eu preciso fazer isso, eu não posso mais fazer aquilo. E você vai tomando resoluções para a sua vida. 4:5:8 Como era bem pensada a súplica daquela alma que dizia: Senhor, não me abandones, não reparas que há outra pessoa que me puxa pelos pés? 4:5:9 Voltará o Senhor a acender minha alma? Afirmam-te que sim afirmam-te que sim a tua cabeça e a força profunda de um desejo longínquo que talvez seja a esperança. Pelo contrário, o coração e a vontade, excesso de um, falta da outra, tingem tudo de uma melancolia paralisante e hirta, como um esgar, como uma troça amarga. Escuta a promessa do Espírito Santo, dentro de brevíssimo tempo virá aquele que há de vir e não tardará. Entretanto, o meu justo viverá de fé. 460. A verdadeira oração, aquela que absorve o indivíduo por completo, é favorecida não tanto pela solidão do deserto, como pelo recolhimento interior. 4:61 Fizemos a oração da tarde no meio do campo, já perto do anoitecer. Devíamos ter um aspecto um tanto pitoresco para um espectador que não soubesse do que se tratava, sentados no chão, num silêncio interrompido apenas pela leitura de uns pontos de meditação. Essa oração em pleno campo, pressionando com força o Senhor por todos os que vinham conosco pela igreja, pelas almas, foi grata ao céu e fecunda. Qualquer lugar é apto para esse encontro com Deus. Qualquer lugar é apto para rezar. No parque, no ônibus, no trem, qualquer lugar é apto para rezar. 4:62 Gosto de que na oração tenhas essa tendência de percorrer muitos quilômetros. Contempla as terras diferentes daquelas que pisas, diante dos teus olhos, passa gente de outras raças, ou ouves línguas diversas, é como um eco daquele mandamento de Jesus. Ide e ensinai a todos os povos. Para chegares longe, sempre mais longe, mete esse fogo de amor nos que te rodeiam, e os teus sonhos e desejos se converterão em realidade, antes mais e melhor.
463. A oração transcorrerá uma vezes de modo discursivo, outras, talvez poucas, cheias de fervor, e talvez muitas, seca, seca, Pater seca. noster, qui es in celis, sanctificetur nomen